Bom dia, mulheres de valor, mulheres de Deus. Estamos aqui em mais uma manhã com a mesa posta diante do Rei e a palavra dele sendo tão pontual, tão viva, tão presente quanto tudo aquilo que nós estamos vendo na nossa vida. Entenda que Deus está aqui nessa manhã e Ele quer falar com você. Ele quer que você ouça a instrução que Ele tem para o seu coração nessa manhã. Então, abra os seus ouvidos espirituais, abra o seu coração para receber uma boa parte da bondade e da graça do Senhor sobre a sua vida nessa manhã. Nós vamos ler o livro de Filipenses 4, versículos 12 e 13. E depois nós vamos lá para 2 Coríntios. Hoje a palavra vai ser muito direcionada para o nosso coração. Eu tenho certeza que a palavra de hoje vai acalmar a sua alma, vai dar uma direção sobre aquilo que você precisa fazer. E talvez você descubra que você não precisa fazer nada natural. Você só precisa se posicionar espiritualmente. O Senhor tem nos chamado para isso. Talvez eu esteja até sendo repetitiva para vocês aqui, mas é aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração e que eu tenho transbordado aqui para vocês. E eu tenho certeza que Ele alcança o seu coração, essa palavra também. Então vamos ler Filipenses capítulo 4, versículos 12 e 13, diz o seguinte. Isso é Paulo falando, tá? Diz assim: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Verso 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Quantas vezes nós já ouvimos essa frase, né? Quase que como um ditado popular. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa é uma verdade que a Bíblia nos relata. Nós podemos tudo naquele que nos fortalece. E aí eu quero que você compreenda essa palavra nessa manhã. Nós vamos nos atentar ali na metade do versículo 12, onde Paulo nos diz assim: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Paulo descobriu o segredo de viver contente. E o segredo está no verso 3. Ele pode todas as coisas naquele que fortalece ele. O segredo está em nós buscarmos a Deus em primeiro lugar. O segredo está em nós entregarmos a Deus a parte que é dele, a nossa primícia, o nosso tempo, o lugar de prioridade de Deus na nossa vida. E quando nós formos fracos, Ele nos fará forte. E é nesse ponto que nós descobrimos esse segredo de viver contente em qualquer situação. Então que nessa manhã você consiga se posicionar diante de Deus a tal ponto de que tudo você poderá fazer diante daquele que te fortalece. Que você descubra o segredo de viver contente diante de qualquer situação. Nós vamos ler agora em 2 Coríntios 12. 2 Coríntios 12, versículos 9 e 10. Preste bastante atenção no que diz aqui, porque um versículo está complementando o outro. Aqui fala sobre esse segredo que Paulo descobriu, esse segredo de viver contente em qualquer situação, de poder todas as coisas naquele que nos fortalece. Preste bastante atenção. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9 diz o seguinte: minha graça é o suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, nós nos gloriaremos ainda mais alegremente nas nossas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em nós. Por isso, por amor de Cristo, regozijaremos-nos nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias,
Pois quando eu sou fraca, é que eu sou forte. Lembra que nós lemos: posso todas as coisas naquele que nos fortalece? O segredo de poder todas as coisas está aqui, no versículos 9 e 10. Nós precisamos nos regozijar nas nossas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, porque é quando nós somos fracas que Ele vai nos fazer forte, porque a força do Senhor vem através da graça. Preste atenção aqui, que aqui é Jesus falando: minha graça é suficiente para você. Eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, porque a graça do Senhor me basta. A partir do momento que a graça me alcança, o poder do Senhor se aperfeiçoa na minha fraqueza. Recebemos o poder de Deus, aquilo que nos ativa nas nossas fraquezas. Não é no momento de alegria, não é no momento em que nós somos fortes, não é no momento em que nada nos falta. É quando nós somos fracas. É quando nós estamos no ponto de desistir. É nesse momento de necessidade extrema que a graça do Senhor vai nos bastar. Porque então, nesse momento de fraqueza em que a graça dele nos basta, a nossa fraqueza vai se transformar em força através do poder de Deus que vai se aperfeiçoar na nossa vida. Compreenda isso nessa manhã. É quando nós somos fracas que nós somos fortes através dele. É quando nós estamos fracas, passando necessidade, vivendo momentos de adversidade, somos insultadas, temos a nossa moral denegrida. É nesses momentos que a graça do Senhor vai nos bastar e que o poder dele vai se aperfeiçoar na nossa fraqueza. É na nossa fraqueza que ele vai nos fazer forte através dele. Aquela força sobrenatural, uma força que não é humana. Ela é sobre-humana, ela é sobrenatural. É essa força que vai vir através de nós, de dentro para fora, e que vai fazer com que a gente enfrente os momentos de dificuldade. Mas tudo isso acontece porque a graça dele nos alcançou. E quando que a graça do Senhor nos alcança? Quando nós nos entregamos. Quando nós permitimos que a mão dele venha sobre nós. É nesse momento que a graça dele nos alcança. É nesse momento que a dificuldade é aperfeiçoada e nos faz forte, o poder dele vem sobre nós. Sabe quando você vive algum momento que depois que passa, você olha para trás e diz: meu Deus, como que eu passei por isso? De onde veio tanta força? Era a graça dele. Era o poder dele se aperfeiçoando na nossa fraqueza. Sabe, é algo sobrenatural. Algo que nós não temos controle. E que a gente não sabe nem explicar por como que aconteceu, por que aconteceu, o que eu fiz para que eu agisse daquela forma. A gente não tem controle. Porque esse poder dele vem através do Espírito Santo. E o Espírito Santo vem e nos comanda, sabe? Nos pega pela mão e nos leva. Então eu quero que você compreenda isso nessa manhã. Nós lemos duas passagens extremamente pontuais. Uma onde Paulo diz, né, que ele sabe o que é passar necessidade e o que é passar fartura. E ele fala: eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. E aí nós descobrimos que a força que Paulo está falando aqui, esse momento, esse segredo de saber viver com pouco, com muito, viver contente em qualquer situação, está totalmente ligado a 2 Coríntios 12, 9. A minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A graça do Senhor é suficiente. Esse é o segredo de nós vivermos contentes. É a graça dele ser suficiente na nossa vida. E o poder dele vai se aperfeiçoar na nossa fraqueza. Então, mesmo nos momentos de dificuldade, nós sentiremos que estamos sendo carregados pelo poder do Senhor. E vamos viver o sobrenatural que vem dele. Ontem eu falei e eu quero reler aqui.
eu anotei uma frase que tocou muito meu coração e veio dos céus. Nós precisamos viver uma busca incessante pela presença de Deus e pelo seu poder, até que o sobrenatural se torne natural nas nossas vidas. Nós não podemos nos acomodar com o natural. Nós precisamos ver o sobrenatural sendo algo normal nas nossas vidas, ver o poder de Deus agindo em nós e através de nós o tempo todo. Isso precisa ser o natural para nós, e para isso a graça do Senhor tem que nos bastar, e para isso o poder dele vai vir e vai tocar nas nossas fraquezas e vai nos tornar fortes para que a gente enfrente toda e qualquer situação e nós sejamos contentes em toda e qualquer situação. Que essa palavra, o desejo do meu coração é que essa palavra toque profundamente o seu coração nessa manhã. É uma palavra pontual, diretiva e que nos constrói. Uma palavra que nos constrói. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre a sua vida que a graça do Senhor será suficiente e que o poder dele vai se aperfeiçoar nas suas fraquezas. Todos aqueles momentos de dificuldade que você tem vivido, você vai se sentir forte, você vai viver e sentir e se transformar em uma força sobrenatural, porque é isso que o Senhor faz quando a graça dele nos basta. Então, que nessa manhã você possa dizer no mais profundo do seu ser: Senhor, a tua graça me basta e o teu poder se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Eu sou contente, Senhor, porque eu descobri o segredo de ser contente em qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece, porque a tua graça me basta. Amém? Faça essa oração nessa manhã. Faça essa oração nessa manhã. E encaminhe essa oração, esse devocional, para pelo menos uma mulher. Tenha esse compromisso. Não é comigo, é com Deus. De ser canal de Deus, de transformação na vida de outras mulheres. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Beijo grande. Nos vemos amanhã de manhã.